Nós temos hoje uma situação muito grave que contrapõe os projetos estatais de beneficiar o latifúndio agroexportador e também as cadeias de produção, né, e comercialização. A gente falou muito aqui do processo produtivo, mas a gente tem que falar também que, dentro do território do Brasil, partem elementos da cadeia de comercialização. Então, e é por isso que, inclusive, alguns desses macroprojetos estão sendo construídos para facilitar circulação e fazer chegar com maior facilidade nesses mercados globais. Eu acho também que você falou uma coisa interessante, é que, o Joelson acho que também falou, é que nós estamos assistindo os efeitos de uma opção produtiva, ok? Essa coisa do Brasil enquanto a grande fazenda, mas não é só o Brasil. Que se a gente vê, por exemplo, a penetração chinesa na África, nós temos os mesmos elementos. Inclusive, Angola acaba de convidar os latifundiários brasileiros para ir lá implantar um modelo brasileiro de destruição do agronegócio, coisa que Moçambique já fez. E eu lembro que uma vez eu estava numa conferência, veio alguém do Banco de Desenvolvimento do Japão, muito preocupado com o MST. Não, o que você acha que o MST lá em Moçambique vai prejudicar a gente? Eu falei, não, tem coisa muito pior que o MST para vocês lá. Tem os latifundiários brasileiros que foram lá fazer aqueles projetos que vocês estão financiando. Não se preocupa com o MST, não, se preocupa com os latifundiários brasileiros. E aí, eu diria que é interessante, porque eu acho que essa aqui é uma conversa que ela não acontece no vácuo, ela acontece no momento que os conflitos estão muito profundos. Mas que eu quero dizer também é que existem vitórias. A própria resistência que está ocorrendo no sul da Bahia, ela se conjuga e se coaduna com a resistência que acontece no Matopiba e no próprio Tapajós. A gente não pode ficar só na posição que a gente só está apanhando. Não, pelo contrário, essa situação está servindo para que as pessoas criem um processo de consciência e de unificação, ainda que esteja por fora do que a gente tradicionalmente espera que sejam os partidos de esquerda tradicionais. Esses fizeram opção pelo Congresso, pela institucionalidade, mas a gente tem gente no terreno organizando o combate. Senão, não teria tanta resposta, tanta agressividade. Então, eu quero também dizer que é interessante. Há que, mais uma vez, olhar para fora do Brasil. Eu acabei de voltar, por exemplo, de uma visita na Colômbia. E quando eu estive em Bogotá, e é interessante, nas avenidas centrais de Bogotá, é vendido muita comida produzida pelos camponeses fora de Bogotá, frutas principalmente. E, conversando com as pessoas, você fala, não, nós temos um problema que é a questão da mudança climática está afetando os processos produtivos. Até, não sei se vocês viram a notícia, o problema, por exemplo, do café. Está cada vez ficando mais difícil produzir café, porque o número de dias mais quentes está aumentando, inviabilizando a produção de grãos, afetando a quantidade em muitas das grandes áreas produtoras, inclusive no Brasil. Então, eu quero dizer que é interessante, acho que o Joelson citou a questão das cidades. O Brasil hoje já é grande importador de alimentos, porque no avanço dos grãos que vão principalmente para a exportação, você está diminuindo, por exemplo, a área de plantação de feijão. Nós temos o problema no Brasil hoje, que é a diminuição da área plantada com feijão. Isso tem obrigado, inclusive, uma coisa muito irônica, o Brasil importar feijão preto da China. Eu sempre brinco, tem feijoada carioca com feijão chinês. É óbvio que o governo Lula, que apoia o latifúndio agroexportador e apoia as grandes multinacionais que estão aqui fazendo parte da cadeia, como dizem eles, fora da porteira, o que envolve não só agrotóxico, mas semente geneticamente modificada e grandes empreendimentos agrícolas. Não é à toa que esse é o foco do Acordo do Mercosul. Ou seja, garantir
a contínuo aporte desses insumos para continuar tocando a máquina que vai produzir as commodities que vão ser exportadas. Então, e eu quero terminar dizendo que é interessante, a gente vive uma situação que o Joelson colocou de uma forma, mas eu diria que os conflitos sociais nas cidades brasileiras, elas vão decorrer muito do fato que nós não fizemos algo que, na década de 80, se falava que precisava fazer uma reforma agrária dupla, no campo e na cidade. Não se fez em nenhum lugar e no outro, se aumentou a concentração da terra nas duas dimensões. Mas nós temos um problema, que a questão das mudanças climáticas, os grandes eventos climáticos, estão afetando muito mais as cidades. E se a gente pegar, por exemplo, que em torno de quase 80% da população brasileira hoje está na cidade, inclusive a própria Amazônia, é uma área que foi urbanizada para dar caminho para esse modelo agroexportador, eu diria que nós temos uma situação que é muito mais instável do que se a gente ficar olhando apenas essa dicotomia suposta esquerda contra a extrema-direita, que é uma dicotomia que só interessa a manutenção de um debate que não faz a gente fazer as discussões que têm que ser feitas. Eu diria que os dois colegas que estiveram aqui hoje colocaram questões muito mais objetivas da luta política. E eu acho que a gente tem que entender que nós temos que fazer cada vez mais essas conversas e que temos que conversar com as populações que estão fazendo a resistência, no campo e na cidade. Essa é a verdade. Nós temos que retomar esse diálogo campo e cidade no Brasil, porque, como foi dito aqui, a situação da cidade daqui a um tempo vai ficar incontornável, os problemas que a gente está vivendo, seja pela falta de alimentos, seja pela inviabilização, que a gente sabe. Eu não quero me alongar, mas eu produzi um artigo com outros colegas há 2 anos atrás, 3 anos, e a gente fez uma análise sobre o que estava acontecendo com os rios que saíam do Cerrado, 82 bacias do Cerrado. E esse artigo está causando grande repercussão, porque a gente demonstrou, com todos os nossos cálculos sofisticados, que os rios do Cerrado estão secando. E, com isso, vai secar as bacias da Amazônia e do Centro-Sul, que estão todos alimentados pelo rio do Cerrado. E é interessante também que, eu não sei se o Joelson já presenciou isso, mas no oeste da Bahia nós estamos tendo um agravamento desse processo de ressecamento dos rios pelo excesso de uso de água subterrânea, que faz um processo muito interessante. Tira muita água subterrânea, faz as irrigações da soja, só que aí, por um processo de atrito negativo, os rios puxam a água do rio para mais para baixo. E os rios ficam com um perfil muito mais seco. Então, esse é um processo de crise hídrica, de falência hídrica, que, dado a hegemonia ideológica do latifúndio dentro dos diferentes níveis de governo, essa é uma crise mais do que anunciada. E nós temos que começar um diálogo e explicar por que a crise está acontecendo e por que a crise está se agravando e por que o elemento da permanência na Terra é também da cidade, principalmente da cidade, porque serão as cidades que vão ficar sem água primeiro. E sem comida. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.